Na videoaula anterior, nós falamos um pouco sobre a química do cérebro, apresentando os neurotransmissores. Falamos sobre um deles, a dopamina. Nessa videoaula, nós vamos falar da serotonina, da epinefrina, da norepinefrina e da acetilcolina. A serotonina está relacionada ao nosso bem-estar e felicidade. Ajuda a regular o equilíbrio do humor, do apetite, do sono, da atividade sexual, da digestão e também da temperatura corporal. E ela também é muito importante para as funções cognitivas, para a memória, para o aprendizado e o comportamento emocional. A maioria das células produtoras de serotonina ficam situados ao longo da linha média do tronco encefálico, nos núcleos de RAF e mais especificamente pela glândula pineal. Esses autores nos esclarecem que, quando há pouca produção de serotonina, o ciclo sono-vigília fica alterado. Acontece mau humor matinal, irritabilidade, cansaço, impaciência, sonolência durante o dia, inibição da libido, perda ou ganho de peso, dificuldade de aprendizagem, distúrbios da memória e também da concentração. E eles ainda complementam que alterações para mais ou para menos dos níveis desse modulador estão relacionadas, em diferentes graus, a diversos distúrbios como deficiências atencionais, alteração do humor, processos depressivos e até comportamentos agressivos em crianças, jovens e adultos. Helvas nos informa que a serotonina está envolvida em algumas patologias, como o transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, a percepção da dor, a regulação das atividades viscerais e também algumas funções cognitivas, afetivas e neuroendócrinas. Níveis baixos de serotonina também afeta as funções executivas, porque a criança vai apresentar dificuldades para controlar a impulsividade, dificultando assim a criação de planos e metas. Então, o que fazer para manter esse neurotransmissor equilibrado? São várias dicas importantes: exercício físico, exposição ao sol, massagens, manter sono saudável, atitudes de gratidão, procurar fazer exercícios de lembranças de memórias felizes, são algumas atitudes que auxiliam na produção de serotonina. Em relação à alimentação, temos a banana, abacaxi, tâmaras, ameixa, kiwi, iogurte, queijo, aves, frutos do mar, cacau, ovos, feijão, lentilha, espinafre, cenoura e arroz integral. A epinefrina, também conhecida como adrenalina, está relacionada à energia, muito importante para o nosso dia a dia. A maioria da epinefrina no corpo são produzidas pela amígdala, ou o corpo amidaloide, que nós já relatamos anteriormente, e está relacionada à energia que o corpo precisa para enfrentar desafios ambientais de luta e fuga. Silva diz que a epinefrina está relacionada a uma explosão de energia em todo o organismo. Sua liberação estimula o sistema nervoso autônomo simpático, que produz a aceleração dos batimentos cardíacos, a liberação da glicose pelo fígado, a dilatação da pupila, entre outras reações voltadas para potencializar o organismo a resolver a situação de emergência.
Se ela for liberada continuamente, nós temos então o estresse e o consequente desgaste do organismo. Então, sabemos que esse neurotransmissor prepara o organismo para a sobrevivência. E Silva nos diz que os neurônios da epinefrina são poucos e desempenham uma função menos importante no sistema nervoso central. Portanto, tem um papel muito mais importante fora do cérebro, como hormônio, do que dentro, como neurotransmissor. E em relação à aprendizagem, esse neurotransmissor tem efeito importante? Sim, ele está relacionado à manutenção da atenção. Como ele está relacionado ao medo, um ambiente educacional que apresente risco ou insegurança, o aprendizado será pequeno ou nulo. Então, o ambiente educacional deve proporcionar segurança e um clima afetivo positivo e acolhedor. Algumas atividades escolares, físicas ou mesmo afetivo-cognitivas podem envolver aventura e um pouco de risco. Nesses casos, a epinefrina é bem-vinda. Nós vamos falar agora da norepinefrina ou noradrenalina. A fonte de produção é feita na maior parte pelo locus ceruleus e na zona reticular medial. Ela regula as funções autonômicas, respiratórias, viscerais e cardiovasculares. A norepinefrina é o contrário da epinefrina. Está relacionada à inibição dos potenciais de ação, com efeito no sistema nervoso central, principalmente no cérebro. Está diretamente relacionada à atenção. Ela inibe as respostas aos estímulos fracos ou distrativos e reforça aqueles mais fortes, o foco da atenção. Silva nos diz que a norepinefrina está envolvida nos estados de excitação e de alerta. É especialmente importante para a vigília, uma sensibilidade aumentada ao que acontece ao seu redor. A norepinefrina parece ser útil para fins de ajuste fino da clareza da atenção. Lesões nessa estrutura reduzem a habilidade de ignorar estímulos indesejados. Sendo assim, também está relacionada à preparação do indivíduo a situações de perigo ou risco. Além disso, relaciona-se com a função de orientação, recompensa, analgesia, fome, sede e entre outras motivações. Silva também nos diz que uma disfunção em sua atividade está relacionada ao estresse, ao transtorno de estresse pós-traumático e também à depressão. Também relaciona-se com processos cognitivos de aprendizagem, criatividade e memória. E Helvas nos diz que a falta de noradrenalina tem relação com a síndrome do déficit de atenção. E em relação à educação, Silva sugere que ela é muito bem-vinda, sempre, visto seu papel crucial na atenção, muito importante para o aprendizado. A acetilcolina é um neurotransmissor muito importante para a cognição. Participa na regulação da memória e do sono e também tem a sua influência na atenção e no humor, e, portanto, é muito importante para o aprendizado. Silva esclarece que a acetilcolina tem como função básica a junção neuromuscular, ou seja, a junção entre os nervos e os músculos, como no coração, nos pulmões e nos músculos propriamente dito. Ela também está envolvida em processos mentais. Por meio de suas projeções para o hipocampo, relaciona-se com o aprendizado e a memória. Quaisquer perturbações na neurotransmissão de acetilcolina no sistema nervoso central comprometem a memória. Um exemplo doloroso dos devastadores efeitos da perturbação na acetilcolina ocorre na doença neurodegenerativa conhecida como doença de Alzheimer.
Portanto, a acetilcolina é muito importante para o aprendizado. Para manter equilibrada, é importante manter uma alimentação saudável, onde os principais alimentos são o fígado, ovos, carnes, peixes, camarão, soja, farelo de aveia, feijão, couve, brócolis e couve-flor. Creio que deu para ter uma ideia da influência da química no nosso cérebro. Nós vimos que os neurotransmissores têm uma influência bem significativa na aprendizagem. Ressaltamos somente alguns mais conhecidos, mas creio que deu para ter uma noção de que o desequilíbrio nessa química poderá comprometer a atividade cognitiva, principalmente relacionada à atenção e também à motivação, que é a base para as demais funções cognitivas. E nós vimos também algumas sugestões para manter esses neurotransmissores em harmonia. Uma dessas sugestões está relacionada à alimentação. E Marani nos esclarece que a noção de que os alimentos certos ou as substâncias neuroquímicas naturais que eles contêm, que podem aumentar a capacidade mental, não é mera especulação. A neurociência nutricional, como é chamada, está apenas começando, mas já apresenta algumas descobertas fascinantes. Estudando alguns neurotransmissores, nós percebemos que cada um deles tem sua importância na energia e saúde cognitiva, bem como influência na aprendizagem. Nós ressaltamos algumas formas de manter o equilíbrio dessa química através de hábitos saudáveis. Além da alimentação, nós também falamos do exercício físico, do controle do estresse, hábitos de meditação e memórias agradáveis e felizes. Todas essas sugestões podem fazer parte da nossa prática educacional, trabalhando e observando a criança de forma integral.